Pessoal, tudo bem? Beleza? Eu queria falar com vocês um pouco hoje sobre a minha infância, algumas situações que eu passei que eu não entendi e quando eu olho para trás hoje faz muito sentido depois de ter descoberto tudo isso, né? Eu queria contar para vocês uma coisa que eu já escrevi também, tem um post com mais detalhes, mas que quando eu era pequeno eu lembro que eu entrei num quarto onde tinham várias crianças e as crianças lá, eu era muito pequeno, sei lá, tinha uns, não sei nem quantos anos eu tinha, mas eu não tava nem na escola ainda, né, então eu era bem pequeno. Aí eu fui lá e as crianças falaram, não quero, você não entra e tal, aquele negócio de criança, né, e tal, e eu fui expulso dali do quarto. E eu lembro que a mãe de uma das crianças viu, tava lá fora e falou, o que aconteceu? Eu contei, aí ela falou, não, você vai ficar lá com elas. E aí eu fui, entrei, né, no quarto, ela falou, ele vai ficar aqui com vocês e tal, e aí eu peguei, sentei e fiquei lá com elas. Mas uma coisa assim interessante é que eu me lembro muito bem a sensação que eu tive, e o que me incomodou não foi nem tanto o fato delas terem me expulsado, foi o fato de eu ter entrado de volta e elas terem sido obrigadas a aturarem eu lá dentro, né, junto com elas, sendo que elas não queriam que eu estivesse lá. Isso me perturbou muito mais do que o fato delas terem me expulsado. Acho que o expulsar eu nem lembro o sentimento que eu tive, mas eu lembro o sentimento que eu tive de ter ficado muito incomodado de estar no meio delas, sabendo que elas não queriam que eu estivesse lá. Aí outro fato interessante que eu me lembro da minha infância foi quando eu estava perguntando para minha mãe, assim, mãe, por que eu tô sentindo isso? E naquela ocasião era saudade. Eu falei, eu não entendo, o que é esse sentimento dentro de mim, assim, eu tô com vontade de chorar, eu falei pra ela, né? Ela falou, por que eu sinto saudade? E assim, na época, né, criança, eu me lembro ainda com muita clareza desse ocorrido, eu fiquei assim, pra mim passou batido. E depois que me falaram, assim, que eu fiquei que depois que eu conheci o meu diagnóstico, né, aí eu fiquei assim, falei, nossa, eu lembro dessa época. E foi uma coisa que ficou muito marcada, porque contar pra vocês exatamente o que aconteceu, eu tive esse sentimento, eu tinha uma vontade de ter uma reação, mas eu não sabia como ter essa reação, como me expressar. O negócio estava lá dentro, eu tava me remoendo ali, tava um negócio, sentindo o negócio ali, mas eu não sabia como reagir, o que fazer com aquilo. Eu não sabia o porquê que estava vindo aquilo, sabe? Tipo, direcionar aquilo para algum lugar. Eu não conseguia. E eu falei, nossa, desde aquela época eu sinto isso. E aí eu comecei a lembrar de outras coisas, que eu lembro que para mim era uma dificuldade tentar entender as emoções, muitas vezes, né? E eu tinha reações assim que hoje vendo eram muito estranhas, né? E assim, olhando tudo isso eu falei, realmente explica agora muita coisa do que eu passei quando era pequeno. E isso daí assim é uma coisa assim tão assim que eu queria saber antes, queria saber que eu tinha essas coisas antes. E o fato de, assim, uma coisa que eu queria deixar pra vocês é que eu olhando pra trás hoje, eu vejo que eu sentia as emoções. Eu tinha a tristeza, eu tinha a raiva, eu tinha tudo, eu sentia tudo. Só que o que eu não sabia era o que fazer com elas. Eu não tinha a reação. Então eu até falei assim, né, que às vezes eu olho uma situação que é perigosa, acontece alguma coisa, um susto, e eu não tenho reação.
Mas não é que eu não sinta, não é que eu não perceba ou não sinta o medo de quando acontece a coisa, de quando acontece situação perigosa. Eu só não tenho reação. Aquilo ali não vai para fora. Mas eu tenho todo o raciocínio de aquilo é perigoso, aconteceu isso, podia ter acontecido, podia ter morrido, ou pode dar isso, pode dar aquilo, e é bom eu ter cuidado com isso. Só que eu não tenho essa reação de transparecer, ou botar para fora, ou reagir a isso. Isso é uma coisa que eu vi que é diferente. Então, é um processo assim que muitas vezes algumas pessoas podem achar que a gente não sente nada, que a gente é insensível. Na verdade, não é insensibilidade, no meu caso pelo menos, né? Eu não conheço as outras pessoas, como eu disse, graus diferentes e reações diferentes e problemas diferentes também. Mas no meu caso, era mais assim, eu sentia tudo. Eu sentia, tinha sentimento, eu só não conseguia endereçar esse sentimento. Eu não conseguia mandar para algum lugar ou fazer extravasar com aquilo. Então, às vezes, ficava muita coisa guardada dentro de mim. E também, o que isso causava? Isso causa muitos traumas. Então, eu tive traumas, sim, que foram tratados ao longo dos anos. Eu fui aprendendo como a lidar com eles também. E descobri outros depois que eu descobri o meu diagnóstico, que me ajudou muito a perceber que, porque eu também comecei a achar que mas eu sinto, mas eu não consigo demonstrar, será que eu senti mesmo ou não senti nada? Mas depois hoje eu posso dizer que eu sentia, mas eu não conseguia saber muitas vezes de onde vinha, ou às vezes sabia de onde vinha e não sabia o que fazer com aquilo. É um negócio muito estranho, não sei explicar para vocês, não sei contar para vocês como que isso acontece. Eu só posso dizer que, sim, eu sinto, porém eu não sei como reagir. Hoje eu sei reagir. Hoje para mim se tornou um negócio que eu entendi o mecanismo, como funciona, mas eu tive que entender o mecanismo para que eu pudesse ter as reações, para que eu pudesse compreender como reagir. Então pode parecer uma coisa estranha para as pessoas, mas é o modo como eu aprendi a lidar com isso. Isso tem me ajudado muito. Bom, por hoje é isso aí. A gente se vê na próxima e até lá, gente. Tchau, tchau.